Olá! Nossa aula de hoje vai tratar sobre uma questão que tem sido bastante discutida no mundo, que é o debate ambiental. Quando nós falamos em debate ambiental, nós remetemos a questões relacionadas principalmente à atmosfera terrestre e às suas grandes mudanças que vêm acontecendo. Também podemos chegar a uma série de outros indicadores que vêm acontecendo relacionados às mudanças de formas de vida na superfície, as mudanças que vêm acontecendo nos oceanos, então uma infinidade de assuntos. O nosso foco principal de hoje está relacionado à questão ambiental, mas com foco sobre o efeito estufa, sobre o aquecimento global, que são questões hoje bastante pertinentes, questões que têm aparecido com uma grande frequência nos concursos públicos e, por isso, nós vamos nos focar um pouquinho mais nesse elemento, nessa fase aí das mudanças climáticas globais que estão acontecendo. Então, primeiramente, essa discussão a respeito das questões ambientais, elas começaram por volta do final dos anos 60, aproximadamente, quando existia o chamado Clube de Roma. E esse Clube de Roma, ele reunia intelectuais, reunia políticos, que discutiam questões ambientais. Esse foi, talvez, o primeiro grande passo relacionado à discussão sobre o futuro do ambiente do planeta Terra. Bom, a partir disso daí, foi elaborada uma conferência que foi considerada por muitos um marco oficial das discussões em termos globais, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano. Isso aconteceu lá na Suécia, na cidade de Estocolmo, no ano de 1972. Dentro dessa conferência, começa a ser discutida a questão ambiental muito relacionada com o crescimento da população. Então, lá naqueles anos 70, já havia essa grande preocupação. A população mundial está crescendo e, se a população mundial vai crescendo, ela demanda uma quantidade infinita de recursos naturais. Com isso daí, nós começamos a destruir o planeta, nós começamos a acelerar o desmatamento, nós começamos a acelerar o processo de poluição. Então, naquele momento, nós estamos nos remetendo a questões que vão nos preocupar lá para frente, não necessariamente no início dos anos 70. Mas nós já estamos pela primeira vez pensando no futuro do planeta, como será a partir do momento que nós ampliarmos os desmatamentos, principalmente para que a agricultura consiga produzir mais. Será que as novas tecnologias usadas na agricultura vão conseguir fazer com que a produção de alimentos aumente na mesma medida que cresce a população mundial, sem que eu necessariamente precise desmatar mais? Ou eu vou ter que continuar com essa devastação do planeta? Então, essas foram questões debatidas nessa conferência de 1972. Foi, até então, a maior conferência que o mundo já viu. Naquele momento, uma posição do governo brasileiro deixou perplexa muita gente dentro da conferência. O então ministro Costa Cavalcanti, quando se referia a indústrias poluentes que estavam para serem instaladas no Brasil, fez uma declaração diante da conferência, diante da plenária, dizendo que venham as indústrias poluidoras, pois o Brasil tem muito espaço para ser poluído. Nós precisamos de dinheiro, nós queremos os dólares. Então as indústrias podem se instalar no Brasil, que nós estaremos de braços abertos a elas. Bom, com aquele discurso, o Brasil não saiu muito bem na conferência. A imagem brasileira ficou seriamente arranhada. Tanto é que nós vamos observar que 20 anos depois, exatamente o Brasil vai sediar a próxima conferência, que vai ser a maior de todos os tempos já realizadas pela Organização das Nações Unidas. Então, nesse momento, nós vamos discutir a questão da Eco 92. A Eco 92, também chamada Rio 92, ou Cúpula da Terra, Cimeira da Terra, já vai discutir numa nova perspectiva. Ali estavam reunidos mais de uma centena de chefes de Estado, primeiros ministros, presidentes de vários países do mundo, que vieram até a cidade do Rio de Janeiro para debater a questão ambiental. Agora entrava em moda discutir o meio ambiente. Agora nós íamos criar novos conceitos a respeito da questão ambiental, porque, por exemplo, acabáramos de discutir a questão do buraco de ozônio. O mundo recém tinha descoberto as falhas na camada de ozônio e, a partir daí, começariam as discussões. Afinal de contas, o clima da Terra está mudando segundo essa perspectiva. E a Rio 92 vai trazer um debate muito interessante, porque vai surgir o conceito do desenvolvimento sustentável.
Então, entende-se por desenvolvimento sustentável as práticas que nós devemos ter para explorar a natureza, para explorar o meio ambiente, mas pensando sempre nas gerações futuras. Se nós vamos devastar hoje, vai sobrar alguma coisa para as próximas gerações? Essa era uma noção que deveria ser discutida para aprofundar a questão do desenvolvimento sustentável. Então, a partir desse momento, também a gente fala em sustentabilidade do planeta. Como nós vamos atingir a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade política, a sustentabilidade ecológica? Então, a partir dessas práticas do desenvolvimento sustentável, nós devemos chegar às questões que envolvem a sustentabilidade do planeta. Para que a gente tenha um planeta mais sustentável, é necessário criar uma atmosfera limpa, é necessário que eu produza menos lixo, é necessário que as indústrias se preocupem com a instalação de filtros antipoluentes, é necessário que a gente tenha uma lei, que tenha toda uma legislação específica, por exemplo, para os resíduos sólidos. Então, nós começamos a nos preocupar com essa questão do lixo também. E tudo isso começa a ser debatido a partir dessas conferências aí. Nesse meio tempo, vai também surgir uma discussão sobre o IPCC. O IPCC, que foi criado em 1988, é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas. Nesse IPCC estão reunidos trabalhos de aproximadamente 2.000 a 2.500 cientistas de todo o planeta que vão debater as questões de mudanças climáticas. E, obviamente, esses cientistas aí, eles vão trazer uma série de dados, uma série de indagações a respeito das mudanças que estão acontecendo no planeta, afirmando sistematicamente que o ser humano é um dos maiores responsáveis pelo aumento de temperatura que vem se processando no planeta. Então, a partir das suas pesquisas, o IPCC começa a afirmar que a temperatura do planeta está em constante elevação. E, nesse momento, nós precisamos de fazer alguma coisa para que a gente consiga equilibrar esse aumento de temperatura, para que ela não chegue a extremos e nos causem sérias consequências aqui no planeta. Bom, o IPCC é um organismo que vai reunir cientistas que trabalham com hipóteses muito políticas. Afinal de contas, é um organismo da ONU. Lá para frente nós vamos voltar a discutir esse assunto aqui, vamos entrar numa outra questão das dúvidas que se colocam em relação ao IPCC. Mas para que a gente entenda melhor, nós precisamos antes de falar sobre questões como o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto é um documento que vai ser assinado na cidade de Kyoto, no Japão, em 1997. E esse protocolo ele vai trazer uma série de regras, uma série de metas que devem ser cumpridas, principalmente pelos países desenvolvidos, para que a gente possa preservar melhor a qualidade do meio ambiente. Entre essas metas, nós temos a meta de diminuição da poluição. Então, a partir do momento que nós criamos o Protocolo de Kyoto, nós vamos dizer que os países, principalmente os países desenvolvidos, eles terão que cumprir uma meta que vai, até o ano de 2012, de reduzir em pouco mais de 5% a emissão dos chamados gases do efeito estufa. Gases do efeito estufa são aqueles que têm a capacidade de concentrar o calor aqui na superfície terrestre, aqueles que retêm as radiações infravermelhas que são provenientes da atividade solar. E, a partir de então, esses países ficariam com o sério compromisso de reduzir essas emissões de poluentes a partir de colocação e instalação de filtros nas indústrias, a partir da diminuição da queima de combustíveis fósseis e também a preservação de áreas verdes, a preservação dos recursos florestais, principalmente, para que a gente pudesse manter a temperatura do planeta equilibrado, pelo menos até o final do atual século. Nem todos os países participaram desse processo. Os Estados Unidos, por exemplo, na época o maior poluidor do planeta, até chegou a discutir e chegou a assinar esse protocolo de Kyoto e mais tarde acabou saindo das discussões, acabou se omitindo dessas discussões, tendo em vista que eles passaram a defender a ideia de que o aquecimento global não é necessariamente causado pelas atividades humanas e que também eles não poderiam parar o seu crescimento econômico para tentar salvar o planeta. Ou seja, eles não querem ser os salvadores da pátria.
Então, naquele momento, com a saída dos Estados Unidos, começa uma grande preocupação. Afinal de contas, o país que mais polui no mundo resolve se isentar de emitir poluição. E como fica, por exemplo, questões como a questão da China? A China, com um desenvolvimento econômico extraordinariamente forte, com um ritmo de crescimento que leva ao aumento considerável da queima de combustíveis fósseis, até porque a China tem uma dificuldade enorme de manter o ritmo de produção energética, então eles utilizam muitos combustíveis fósseis, como o carvão e como o petróleo, conseguindo poluir sensivelmente a atmosfera terrestre. Entretanto, no protocolo de Kyoto, a China vai aparecer como um país em desenvolvimento, assim como o Brasil, assim como a Índia, assim como a África do Sul e outros tantos países em desenvolvimento. E esses países, eles podem até cumprir essas metas, mas eles vão ter a liberdade para não cumprir. Afinal de contas, eles precisam de um tempo razoável para que consigam se desenvolver também. Então, com isso daí, nós vamos criar uma ideia de um planeta que é sustentável a partir do momento que eu tenho alguns países do mundo cumprindo metas e outras não. Como é que nós vamos resolver essa questão? O protocolo de Kyoto acabou achando a solução para isso daí, com a criação do chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. O que é esse Mecanismo de Desenvolvimento Limpo? É uma série de ações que você pode fazer para que você diminua as emissões de poluentes, por exemplo, através do uso de energias alternativas. Vamos pegar um exemplo mais prático disso daí. Se eu utilizar a energia eólica, a energia solar, eu vou produzir um tipo de poluição muito baixa, praticamente não vou poluir, vou chamar de energias limpas, e com isso daí eu diminuo o efeito estufa. Consequentemente, eu estou atingindo as minhas metas e vou chegar ao meu mecanismo de desenvolvimento limpo. Mas eu também posso utilizar a preservação de áreas florestais. Na medida que eu preservo as áreas florestais, essas florestas vão fazer o chamado sequestro do carbono. Então, elas vão tirar esse dióxido de carbono do ar atmosférico. E o país que conseguir fazer isso daí, a empresa que conseguir fazer isso daí, o cidadão que tiver uma área de florestas e conseguir preservar, ele também vai conseguir participar desse processo através das certificações de redução de emissões de poluentes. Então, com esses certificados de redução de emissões, eu posso ter um direito a vender para o país rico, para o país desenvolvido, de vender o meu direito de poluir. Se eu sou um país subdesenvolvido, eu tenho direito a poluir. E o país desenvolvido, que passar das suas metas de diminuição de poluição, ele vai comprar créditos de carbono. E esses créditos de carbono serão vendidos exatamente pelos países em desenvolvimento. Esses países vão colocar na Bolsa de Valores esses créditos de carbono e o país rico, na prática, vai comprar o direito do outro de poluir. Bom, até que ponto isso daí vai resolver o problema, vai resolver a questão? Para muitos estudiosos, na verdade, ele não resolve. Ele apenas vai manter dentro do planeta um nível de poluição que seja razoável, mas não tem como a gente resolver essa situação aí. Então, esse é um dos mecanismos que foram utilizados a partir do protocolo de Kyoto e ele deveria se encerrar agora no ano de 2012. Entretanto, discutir um novo protocolo, discutir novas ações, discutir uma nova agenda de compromisso dos países é um feito quase que impossível em curto espaço de tempo. Como a gente coloca novamente a questão da China, que nesse meio tempo passou a ser o maior poluidor do planeta, né? Há pouco mais de um ano, os chineses anunciaram que já era o país que mais poluía no mundo. E a partir desse momento, a preocupação se volta para a China, que é um país que não precisa de cumprir as metas do protocolo de Kyoto e que diz que é o maior poluidor do planeta. Então, para discutir uma nova agenda, não havia um tempo hábil, chegou-se à conclusão que poderíamos estender o protocolo de Kyoto pelo menos até cerca de 2017. Isso foi discutido nas reuniões que são chamadas de Conferência das Partes, que também é uma conferência da ONU que acontece em paralelo às grandes discussões ambientais. Essas discussões têm sido feitas anualmente através da COP e da MOP, que são conferências que surgiram a partir do protocolo de Kyoto e são realizadas anualmente.
E dentro dessas conferências ficou definido também que a partir da próxima década, todos os países, independente do fato de serem desenvolvidos ou subdesenvolvidos, vão ter que atingir metas de diminuição de poluentes. E, mais recentemente, nós tivemos aí a conferência chamada Rio+20. Então, o que aconteceu no mundo 20 anos após a Conferência do Rio de Janeiro? Quais foram as reais providências que nós tomamos para diminuir a poluição, para diminuir o aquecimento global? Bom, o que se chegou à conclusão é que a Rio+20 foi um fiasco em termos de conferência, porque, afinal de contas, os documentos mais importantes que deveriam ter sido assinados, em que os países se comprometeriam a diminuir ainda mais a emissão de poluentes, ficaram quase que esquecidos em decorrência principalmente da crise global. Essa crise econômica, ela preocupa muito mais que a questão ambiental, tanto é que países como os Estados Unidos e a Alemanha, dois dos mais importantes países da economia global, não mandaram seus chefes de Estado para representá-los. Então, consequentemente, nós temos uma conferência que ela já vai ser uma conferência um pouquinho desprestigiada pela ausência dos principais líderes globais aí. E os documentos finais também não chegaram a conclusões, não chegaram a metas específicas para todos os países aí. Portanto, a Rio+20, segundo os críticos, ela não passou de uma grande festa, um grande passeio na cidade do Rio de Janeiro. Em paralelo a essa conferência, aconteceu a Cúpula dos Povos, onde as organizações não governamentais discutiram principalmente as questões de sustentabilidade do planeta. Para muitos, a Cúpula dos Povos é muito mais produtiva do que a própria conferência oficial, tendo em vista que as organizações não governamentais batem pesado na tecla da preservação ambiental. E ainda nós temos uma questão para discutir, que é a questão daqueles que não acreditam na hipótese antropogênica, ou seja, o homem não é exatamente o responsável pelas mudanças climáticas que acontecem no planeta. Então, aí nós vamos pegar duas correntes. Os alarmistas são esses que nós falamos até agora, são aqueles que acreditam que o homem é o maior responsável pelas mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta nesse momento. Por outro lado, nós temos os céticos, que são aqueles cientistas que já se espalham pelo mundo todo, que dizem que, na verdade, a influência do homem é quase que insignificante diante das mudanças climáticas globais. Uma coisa é certa, nós sabemos que as mudanças climáticas elas aconteceram ao longo de toda a história da Terra e que, para esses cientistas chamados de céticos, e vamos dizer que são cientistas bastante sérios, entre eles, aqui no Brasil, nós temos um núcleo que é formado por cientistas da Universidade de São Paulo, da USP, liderados pelo professor Ricardo Felício, que vai tratar dessa questão do aquecimento global como uma grande farsa, que isso daí não passa de um grande comércio. Afinal de contas, a chamada economia verde atualmente envolve um número de aproximadamente 3,5 milhões de pessoas que se beneficiam do fato de estar aumentando a temperatura do planeta, de estar acontecendo o aquecimento global. E nós podemos citar algumas diferenças aí. Os céticos, por exemplo, eles dizem que só os vulcões eles conseguem emitir uma quantidade de dióxido de carbono muito maior do que a atividade humana no período de anos e anos com uma única erupção vulcânica. Este fato é contestado pelos alarmistas. Os céticos vão trazer uma série de indagações, uma série de questionamentos, mostrando dados científicos das alterações de temperatura no planeta, dizendo que, na verdade, a temperatura aumentou pouquíssimo nesses últimos anos e que está dentro de um padrão normal do que já aconteceu em anos anteriores. E que os alarmistas, na verdade, foram influenciados principalmente por um documentário criado pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, documentário chamado Uma Verdade Inconveniente. Documentário este que vai trazer as mudanças que vêm acontecendo em termos de clima no planeta. Para os céticos, essas mudanças realmente não são significativas, porque fisicamente o efeito estufa sequer pode ser comprovado. Então fica aí a dica para que vocês comecem a pensar na questão, se realmente o aquecimento global é uma farsa ou se ele existe. Mas eu vou deixar uma questãozinha só para você pensar. Será que realmente é necessário pararmos de utilizar as sacolinhas plásticas dos supermercados? Quem é que mais ganha com isso?
o meio ambiente ou os supermercados que economizam milhares de reais todos os anos, não cedendo a sacolinha plástica para os compradores? Quando você deixa de comprar a sacolinha plástica, você vai comprar o saco de lixo? Se você faz isso, além de você estar economizando a sacolinha plástica para o supermercado, você ainda por cima está alimentando a indústria de saco de lixo, porque afinal de contas, nós sabemos que essas sacolinhas plásticas acabam sendo utilizadas para depositar o lixo doméstico. Então é uma questão que fica aí para você pensar. O Protocolo de Quioto é um tratado internacional que prevê aos países industrializados a redução da emissão de gases do efeito estufa até 2012, para níveis 5% inferiores aos de 1990. Sobre o binômio meio ambiente e Protocolo de Quioto, assinale a afirmativa correta. Letra A. A flexibilização do Protocolo de Quioto, com a criação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, pela qual as economias ricas compram dos países pobres o direito de poluir mais, compensando a sua redução na emissão de carbono e de outros gases do efeito estufa. Meus amigos, a letra A já é a alternativa correta. Então, como nós falamos durante o decorrer da nossa aula, o MDL foi criado exatamente com esse propósito. Os países em desenvolvimento podem vender o seu direito de poluir para os países desenvolvidos. Vamos aproveitar e analisar as questões, os itens seguintes também. Letra B. O Protocolo de Quioto entrou em vigor em 2005, inclusive com a ratificação dos Estados Unidos. Errado, né? Os Estados Unidos, como eu falei no começo, até assinaram o protocolo, mas depois acabaram saindo desse protocolo que realmente entrou em vigor em 2005. Letra C. Atualmente, os países, de uma maneira geral, priorizaram o meio ambiente e não a economia. Veja bem, nós estamos em momento de crise econômica global e os países chegam na Rio+20 através de seus representantes e dizem: eu preciso me preocupar muito mais com a minha questão econômica do que com a preservação do meio ambiente. Portanto, a alternativa errada, a preocupação maior é com a economia e não com o meio ambiente. Letra D. O tratado não reconhece as desigualdades de emissões dos gases do efeito estufa entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Meus amigos, veja que a gente falou que quem tem o dever de cumprir as metas são os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos teriam um tempo para que pudessem se desenvolver utilizando seus recursos naturais. Portanto, o tratado prevê sim a diferença, portanto, a alternativa errada. E a letra E, as emissões de gases no efeito estufa associam-se exclusivamente ao processo da industrialização mundial. Não necessariamente. Elas têm uma forte influência da industrialização, mas nós também temos, por exemplo, os veículos, os carros, os aviões, que emitem uma quantidade enorme de poluição através da queima de combustíveis fósseis, tanto dióxido de carbono quanto monóxido de carbono. Portanto, a alternativa errada. Como dica de estudo, eu vou pedir para que vocês procurem no YouTube as reportagens, os vídeos que tem a respeito dos céticos em relação ao aquecimento global. Procurem o que tiver sobre o professor Ricardo Felício, professor da USP. Bons estudos para todos vocês e até mais.